Maravilha, começou já. Então aqui é para saber como extrair o material para poder fazer a apresentação semanal de field, dos Field, números de field service, certo? correto. Aqui na Pirelli a gente tem uma área de rede que só a gestão tem acesso, e a Inaya também, né, como Analytics Manager, que é ICT, OPT, enfim, essa sigla de operação. Então, Tá. dentro dessa área de rede, temos uma pasta que se chama Análise de Grupos e Colaboradores. Inverti a ordem aqui para ficar mais fácil. Nessa área de rede, tem os levantamentos do Field de 2023, do N1,5, tudo mais. E tem uma pasta de 2024 que eu vou te mostrar só para você ter ideia da estrutura, né? Tem Uhum. aqui do Field. Então aqui temos as apresentações, né, mensais, que é o do acompanhamento do Field, e semanal. E tem um arquivo de Excel, que é registros e pós-log. A gente vai fazer esse arquivo só que já referente ao mês de 2025, que já está pré-moldado aqui. Deixa eu abrir ele para você. Dentro desse arquivo, peraí que tá abrindo, tá? Tá. Essa Ele é outra planilha pesado, já né? tá. Deve ser pesado, por isso deve demorar para abrir, é isso? É porque eu tô com o Full Extract aberto, que é essa tabela que está na sua tela, que é a base que a gente vai usar para extrair uma base com os filtros, né? Vai filtrar aqui, extrair uma Tá. base para colocar nessa planilha. Certo. E esse full extract, Que é bem pesado, que também tá na área de rede. Eu vou fechar ele e vou abrir novamente para você ver. ele já tá, ele fica lá extraído, ele vai sendo alimentado todo diariamente ou A gente tem que atualizar ele diariamente. Ele vem, certo. quem atualiza, alimenta ele é a própria Itália, tá? Ah, Também tá. aqui na área de rede, tá vendo? Tem três arquivos chamados Full Extract. A gente acessa o mais recente, né? Que é o 23 e 24. Uhum. E é essa base que a gente utiliza para alimentar a planilha dos Ah, fields. tá. Então essa base é só, digamos, abrir ela, né? Que ela é. Ela é bem pesada. Tá. Ela, ela basicamente, se você abre ela e você tem que fechar todas as outras planilhas que você tem. Uou, Por isso que o book demora tanto para fazer. A gente usa entendi. 100% das nossas informações que a gente faz para Pirelli, para HDI, para qualquer tipo de levantamento que você for ter que levantar, Tá. referente a chamados de operação, é pelo Full Extract. Ele tem todos os chamados de todas as filas da Pirelli, inclusive, Uhum. de 2023, 24 e agora, 25. Então ela é Tá, bem pesada. tá, beleza. Você viu, né, como que demora e trava tudo. Nem abriu Uhum. ainda. Beleza. Na base do Full Extract, a gente tem bastante filtros aqui, né? Então, o TCK number é ticket number, o creator é quem criou o chamado, né? Quem abriu o chamado. Quando o chamado ele é aberto via e-mail ou via ITS, ele aparece creator como e-mail. Quando o chamado é aberto por algum analista, alguém do TI, ele aparece o nome do analista que criou o Tá. chamado. Os usuários são os solicitantes, o username é o usuário de rede desses solicitantes, o e-mail também atrelado ao solicitante. Essas informações aqui, basicamente, a gente não mexe, ela só é para consulta, tá? Uhum. Sempre quando a gente for fazer esse levantamento do field, a gente levanta semanalmente, tá? Então aqui, esse daqui da semana, primeira semana de janeiro, e aí a gente vai fazendo semanalmente, por exemplo, janeiro, vou fazer da semana anterior, tá, Sérgio? Tá. Sempre, como a gente divide a semana? É sempre de segunda a domingo. Então a gente tá no dia 28, a gente faz da semana anterior, né? Então do dia 20, que é a segunda, até o dia 26, que é um domingo. Com base Tá. nisso, a gente vai extrair os dados do Full Extract. Viemos aqui no Full Extract. Aqui no final, bem pro final, a gente tem
uma área que chama Closed Date, que é a Uhum. data que o chamado foi encerrado. Então, como a gente precisa de levantar os chamados encerrados pelo field, a gente vai fazer esse filtro do dia 20 até o dia 26. Então, aqui você pode ver, ó, é muitos dados. Eu tiro a seleção e seleciono só dentro de 2025, dentro de janeiro, os dias 20, 21, 23, 24, 25 e 26. Você vai estranhar no início que não aparece o dia 22 aqui, você pode notar. Uhum. Tem um bug no HDA que nenhum chamado é fechado De às quarta-feira. quarta-feiras. Isso aí Então, eu já tô é por sabendo já. isso. É. Beleza. Então, se você vê um número faltando e puxar aqui no calendário for quarta-feira, tá tudo certo. Uhum. Então, a gente filtra dessa forma. O closed date. Agora deixa eu só filtrar de novo que eu perdi o filtro. Então, do dia 20 ao dia 26. Certo. Beleza, definimos as datas, né, de encerramento do chamado. Agora a gente precisa de saber especificamente dos chamados fechados no field. Do lado de closed date, eu vou até mudar a cor aqui para você Uhum. visualizar, tem a área Descrizione. O Descrizione é a fila que a gente vai selecionar. Nesse caso, você Uhum. pode ver que tem 1000 filas aqui. Então a Tá. gente tira a seleção, escreve field, né, de field service, é essa fila aqui, que é a única que existe, tá? Fire, second level, field CSC, e clico com OK. Beleza, a gente já filtrou a base aqui, são todos os chamados do field, tá vendo? Já aparece o nome dos analistas, encerrados dessa data. A gente Uhum. dá um Ctrl A, copia essa planilha, né, essa base, para alimentar essa outra área aqui dentro já do documento dos fields, que é a base pivô. Tá. Vou apagar a base anterior, né? Sempre tem que apagar aqui no delete, tá? Não adianta apagar pelo teclado, senão os dados não somem, computa. Uhum. Ctrl C de novo. Beleza, a gente já puxou os dados que a gente precisava para aqui dentro da base do documento do field. Feito isso, a gente já pode fechar a base da área de rede, que é bem pesada, né? O full extract, né? Um full extract. Eu Tá. sempre dou um don't save para não salvar com filtro, né? Uhum. Aí fica mais fácil para a gente mexer no outro documento. Beleza. Então aqui a gente vai fazer filtro novamente e selecionar. Bom, deixa eu contextualizar você. Nos gráficos semanais, temos que levantar por analista. Aqui ainda não está o Iago, né? Por analista, a quantidade de chamados pós-log que ele fechou na semana. E Uhum. esses fechados aqui, eu vou até colocar um comentário quando você consultar a área de rede, que são todos chamados vindos da fila. Então, são chamados que são criados pelos usuários que estão na fila do field, tá? Tá. Beleza. Então, a gente vem aqui na base do pivô, faz um filtro, certo? Filtra o usuário, o analista. Então, a gente pode começar pelo Fábio Camioca, por exemplo. Todos os chamados com o nome Fábio Camioca foram ele que fechou. Então, são pós-logs, tá? Que ele Uhum. criou o chamado e ele fechou. Tá. Então, a gente contabiliza aqui, são 4 chamados, que o Fábio Camioca fez de pós-log. Aqui, para você saber os chamados que foram fechados pelo Camioca, mas que não são pós-log, né, que não foi ele Uhum. que criou,
você vem na parte de Resource na Assigned, filtra somente o nome dele, e aqui são todos os chamados que ele fechou. Tira o nome dele aqui, tá? Todos os chamados que são e-mail foram vindos da fila. Todos os chamados que está com o nome dele são que eles criou. Tá. Então aqui, e-mail são 2 chamados. Bom, se ficar Beleza. confuso eu volto e explico, porque para mim é coisa muito natural Tá. e às vezes dependendo parece confuso. Então só resumindo aqui novamente. No Creator você filtra e-mail e o analista. No Resource Assigned você filtra o analista. Então, Certo. todos os chamados que aparecer em e-mail com esses 2 filtros selecionados são chamados vindos da fila. Todos os Tá. chamados que aparecem somente o nome do analista É, na pós-log. parte de Creator são o pós-log, isso. Certo. Então, aí fica fácil. Então, a gente coloca aqui analista por analista. Vou fazer aqui rapidinho dos outros analistas, né? Aí eu tiro do Fábio, coloco, seleciono aqui tudo de novo, né? Uhum. Para voltar a aparecer. Se você notar, o Full Extract ele tem muito macetezinho. Se eu filtro aqui no Resource Assigned, que são quem encerrou o chamado, tá? O Resource Assigned, somente o Fábio, automaticamente só vai aparecer como criador os chamados que o Fábio criou. Então eu tenho que Tá. vir aqui, tirar o filtro para voltar a aparecer os outros analistas, entendeu? Então já fiz do Fábio, agora eu vou fazer do Diogo, por exemplo. Diogo e e-mail. O Diogo é a pessoa que mais cria backlog, porque ele atende os usuários VIPs, né? Uhum. Então aqui a gente pode puxar aqui de 9 chamados, 8 são backlogs do Diogo. Pós-log, né? Pós-log, perdão. Tá. São pós-log. Então são 8 pós-logs e um chamado da fila. Certo. A gente volta de novo, tira o filtro do Resource Assigned e troca o criador. Então agora vai ser e-mail e Guilherme, que é o Guizão, né? Guilherme Henrique. Tá. Resource Assigned somente o Guilherme. Então a gente consegue ver que o Guilherme ele fechou 3, 5 chamados de pós-log. E o Guilherme é o que mais fecha chamado de fila mesmo, né? Então ele fechou 7, 8 chamados de fila. Então são 8 chamados por e-mail aqui. Tá. Porque ele é quem cuida o field que cuida maiormente dos chamados da Campineus, né? Uhum. Então aqui é a mesma coisa. Então aqui eu vou filtrar agora o Iago, e-mail, e o analista Iago. Ó, o Iago não teve pós-log, por isso que ele não aparece aqui, tá vendo? Certo. Se ele não aparece aqui, porque ele não fez pós-log, eu busco só pelo Resource Assigned. No Resource Assigned aparece o nome dele aqui, tá vendo? Iago Uhum. João Porto. Se eu selecionar, aparece aqui que os chamados que o Iago fechou da fila mesmo. Tá. O criador pode ser da fila, chamados da fila pode ser tanto chamados transferidos do N1, por exemplo, aparece na lista do N1, Júlia, Fabiana, quanto chamados transferidos por outras equipes, por exemplo, a Ana Júlia, ela é de infraestrutura. Tá. Então, o Iago ele só fechou chamado de fila, foram 12 chamados de fila. Beleza. Então a gente coloca aqui 12 chamados fechados. E pós-log você coloca 0 dele ou não coloca nada? O pós-log eu posso colocar 0 para ficar mais visual, né? Mas não tem necessidade de colocar nada, né? Que ele só fez Tá. chamados de fila mesmo. Então, em geral, né, Uhum. em números até que tá bem parelho, né, os fields aqui. O ideal, tá, que a Isa passou por mim, Sérgio, que é bom você saber,
Pós-log, realmente, o que mais tem que ter é o Diogo, porque ele atende os VIPs, e Tá. chamados fechados na fila tende a ser mais os outros fields, tanto o Guizão, o Fábio ou o Iago, né? O Iago principalmente, aqui Uhum. tem 12 chamadas. Essa tabelinha aqui, que é o resumo, que é LA, VIP e usuários, ela é total, tá? De todos os analistas juntos. Tá. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, seleciona todos os analistas. Então a gente seleciona e-mail, o Fábio, o Diogo, é bem manual mesmo. O Guilherme, o Iago não apareceu aqui, né? Mas ele aparece no Resource Assigned. Aqui mais para trás, nos filtros, deixa eu abrir aqui para você visualizar melhor. Aqui nos filtros tem essa coluna que chama Priority. Tá. Vou deixar em roxo. Todos os chamados que são VIP, aparece LA VIP, tá vendo? Uhum. Você filtra o LA VIP, então teve 4 chamados no mês de VIP, Tá. na semana, perdão, na semana, e todos os demais são chamados de usuário normal. Aí você faz o filtro contrário, né? Tira o VIP e coloca low, medium e urgent. Então aqui deu um total de 30 chamadas. Certo. Colocamos aqui 30 chamados de usuários. Deu um total de 34. Aí a gente soma aqui para ver se o número bateu. Deu um total de 40 chamados fechados pelo VIP. E aqui deu um total de 4 chamados do VIP e 30 chamados do usuário, né? Tem 6 Uhum. chamados aqui que não tá aparecendo. Vou ter que investigar aqui, só para ver se tá puxando certinho os filtros. Então aqui tá puxando de todos os analistas, ó, Diogo, Fábio, Guilherme, Iago. E aqui tá aparecendo e-mail Fábio, nananana, Diogo. Que estranho, agora eu fiquei com dúvida. Uhum. Só deixa eu ver. O Guilherme fechou 5, 8, 13. Eu vou puxar só do Iago aqui para ver se tá É, isso que eu ia batendo os perguntar, se não números. era por conta do Iago. Acredito que seja do Iago, porque aqui aparece só 6. E o Que criador, é a diferença, né? São 6 é, chamadas a mais que tá aparecendo lá. isso. Ah, tá, entendi, Sérgio, desculpa. O que que acontece? Como o Iago fechou chamado que veio do N1, o criador aparece o usuário do N1. E aquela hora eu só estava filtrando o nome dos usuários field, lembra? Então aqui, além dos fields, eu tenho que incluir os meninos da N1 também, que essa é a diferença. Então, beleza. Tá. Vamos lá, filtrar de novo. Então vou puxar pelo Resource Assigned, que é mais fácil. Resource Assigned, sem filtrar o criador, vou filtrar só a prioridade. São Low, Medium e Urgent. Low, Medium e Urgent. Que deu 44. E o VIP deu 5. Mesmo assim não bateu. Uhum. Aqui mudou, deu 5 VIPs e 44 chamados de usuários. Deu 49 e aqui deu 40. Vou Ixi, se você ficou resetar aqui. confuso, imagina eu. É que basicamente o que acontece? Se a gente, o creator são todas as pessoas, são todos os usuários que criou o chamado. Uhum. E o resource assigned são as pessoas que fechou o chamado.
não necessariamente quem abre o chamado fecha o chamado. Uhum. Por exemplo, os fields só abrem chamados quando é pós-log. Então, só para fazer um refresh aqui, eu vou abrir de novo, um por um, tá? O field Fábio Camioca. Ele fechou 7 chamados. Perdão, desculpa. Vou filtrar só e-mail. Ele fez 2 chamados do e-mail. Ele fez 5 chamados da fila. Tá. 5 chamados da fila. Ó, de fechou da fila, que tava só 2, porque só eram os 2 do e-mail. Uhum. E ele fez, vamos ver quantos pós-log ele fez. E ele fez 4 pós-log. Está batendo aqui. O Fábio Camioca fez 4 pós-log. Beleza, bateu. Vou filtrar aqui o Diogo. O Diogo vai bater, provavelmente. O Diogo fechou 2 chamados da fila. Aqui, ó, tava só um. Tá. E 8 pós-log. Esse aí Bateu. 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 Puxar do Guilherme. Vamos lá. Todos os chamados que foram abertos sem ser no nome do Guilherme é chamado da fila. Então aqui são 13 chamados da fila. Ó, 13 que ele fechou da fila. Uhum. E 5 no nome dele. 5 pós-log. Tem que dar 49. 49, bateu. Beleza. Beleza, agora é só para fazer o refresh aqui com você, para não ficar confuso. A gente tem que filtrar somente o Resource Assigned, tá? Quando Tá. você quiser saber o número de analista por analista, no Resource Assigned são chamados que os analistas fecharam. Então, se você puxar o Diogo, vai aparecer todos os chamados que o Diogo fechou. Como você vai diferenciar os chamados que é pós-log e o chamado que é da fila? O que tá Todo fechado cham... no, o que tá no no... creator como nome dele é pós-log e o E o restante é. restante é da fila. Tá. O que estava dando conflito é porque eu estava puxando só e-mail, lembra? Então não puxava Uhum. os que vinham, por exemplo, do Beleza. Evaldo e do N1. Então agora bateu. Boa. Ficou menos confuso agora, né? Então ficou claro. Não, beleza. Então é que só teve que entender todo o HDA, né? A base, como funciona, que é um pouquinho chato. Mas em geral é isso, ponto. Isso daqui é por Tá. semana. Então, por exemplo, aí você já tem puxado aí do dia 6 ao dia 12, que é o que tá Aqui aí. só tem de um analista, só tem que puxar. O restante dos dias tem só do dia 1 ao dia. Ah, tem que puxar É, o, tudo das o que semanas passadas. é novembro não me preocupa tanto, é mais é Essa dali planilha pra aqui frente. só tá com base, tá, Sérgio? Essa eu puxei uma que já existia e tô substituindo os nomes. Tem que puxar, tirando essa semana que eu fiz, de todas as anteriores. Aqui é Certo. uma parte, a parte mais chatinha. A parte mais simples é essa daqui de ofensor, tá vendo? Essa Tá. daqui é uma pivô que já tem criada, que basicamente a gente só tem que atualizar ela. Lembra essa base que eu puxei e coloquei aqui? Uhum. Ela é a base da pivô. Então eu vou tirar todos os filtros, tá? Porque senão não dá certo, né? Tiro todos os Tá. filtros, venho em ofensores. Aqui dentro da pivô a gente vem em Analyze, mudar aqui, ó, Change Data Source, que é tudo em inglês da Pirelli, tá? Uhum. Seleciono aqui toda a base de novo. Selecionei com Ctrl A, né, que eu acho mais fácil. Venho aqui e dou um refresh. Vai puxar os dados novos. Aqui tá com filtro, tá?
Então aqui tá de todos. Tá vendo que tem top 10 geral e os analistas? Então basicamente se tá sem filtro é o top 10 geral. Então eu copio as primeiras 10 linhas. Copio as primeiras 10 linhas e alimento aqui. Já gerou um gráfico, que é esse gráfico que você usa para pôr no slide que você Tá. apresenta, tá? E aí depois eu só faço o filtro de analista por analista. Só que diferentemente do top 10, os analistas são todas as categorias que eles utilizam, tá? Tá. Então, por exemplo, o Guilherme, ele só tem essas categorias, né? São menos. Aqui, ó. Top 10 Guilherme. Essas daqui de baixo eu vou apagar porque não pertence, né? E atualizo aqui o gráfico. Atualizo o gráfico que tá puxando das linhas de baixo, né? Só tá muito distante um do outro aqui, né? Uhum. Beleza. Aí isso daqui é tabela dinâmica, né? Então você vai ter que mudar a base de semana por semana, não fica com histórico salvo, né? Aqui são todos os do Diogo Alexandre, que são. Não dá Ctrl C, não vai, né? Essas duas aqui é da semana anterior. Do Fábio. Agora tem o Iago também. Então vai ter semana que o analista vai ter mais e outras menos. Por exemplo, o Fábio nessa semana, que é o tanto de categoria que ele usou, né? Uhum. Que são chamados mais diversos, né? E tem semana que vai ter menos diversidade, como essa daqui. E aí isso daqui não foge, tirando as vozes, que é o que você vai aprender só com a experiência, né? Por exemplo, o Marlos vai falar para você, olha, Sérgio, essa categoria aqui não deveria aparecer no field, deveria aparecer no N1, Tá. entendeu? Por exemplo. Aí você só vai identificar essas vozes conforme você tiver experiência. Eu entendo que todas essas vozes aqui realmente é com field, tá? Não Tá. tem nenhuma que fuja. Como você sabe, a maioria das categorias do field começa com LA infraestrutura, entendeu? Uhum. São chamados de infraestrutura. Foi do Diogo, falta o Iago. O Iago aqui teve 12 chamados, né? Bate com aquele número que a gente levantou. Uhum. E aí, isso daqui, vou salvar, tá? Gera um material para uma outra apresentação. Também está aqui dentro da análise de grupos e colaboradores. Eu vou ver aqui do mês de dezembro, tá? Porque não tem nenhuma pronta. Colocar aqui, ó, acompanhamento Fields dezembro. Isso tudo está na área de rede da Pirelli, porque aí a MIAC Tá. tem acesso, a Patrícia tem acesso, por isso que fica tudo evidenciado. Aqui é o evolutivo dos Fields, evolução de dezembro. Aqui está o pós-log do Diego, tá vendo? Aqui está referente, ó, do 1 ao 8 de dezembro, que é aquele semanal que a gente acabou de fazer. Uhum. Então aqui é analista por analista, que é essa apresentação semanal que ela faz, tá vendo? Conforme vai passando o mês, né, vai mudando as datas aqui. Tá vendo? Ela já deixou tudo certinho para os Tá. outros dias. Aí você vai ter que pegar essa daqui e só editar as datas, né? E tem Tá. uma que é mensal, que é essa apresentação aqui, que é o evolutivo do field. Aí aqui, ó, o anual. E esses gráficos vêm tudo daquela planilha lá que a gente fez agora, né? Isso, aí aqui tá, por analista, que é o mês todo de janeiro, tá vendo? Aí só vai mudar realmente. Aqui você vai fazer mês a mês, né? Por exemplo, vai Uhum. ter só aqui, o anual não vai existir, porque estamos em janeiro. Na verdade vai sim, né? Porque compara com o do
Ah, não, desculpa. Não vai existir porque só estamos em janeiro. E aqui você vai colocar o total do mês por analista, né? Tá. E aí você vai. É um slide por mês esse daqui, basicamente. Pelo que eu entendi. Dentro dessa outra área de rede, tem aqui, ó, checklist, que são checklist. Isso daqui ela não me explicou, tá? Eu só curiei e vi que tem Tá. aqui. Tem checklist Campineus, e eu acredito que são os documentos, tá? Que os meninos precisam de preencher. Uhum. Tem bastante informação aqui, ó. É equipamento Campineus, equipamento Pirelli e termo de responsabilidade, ó, Pirelli comercial revisada. Fora isso, tem o checklist, né? E aqui são os termos, ó. Termos de aceite de notebook, seja Campineus, comercial, Pirelli, Pirelli Pneus. Isso daqui, se você precisar de encaminhar algum dia para alguém, tá tudo dentro da acompanhamento, análise de grupos e colaboradores. Tá. Bom, e aqui eu acho que é a que ela fez com a Ari, tá? De N2, já mudando de assunto. Isso aqui eu também fucei, não me falou. É top 10 retail. Vamos dar uma olhada aqui como tá. Basicamente, você vai ter que perguntar de novo. Até eu acostumar a mexer com esse full extract, ele é bem confuso. Se você muda uma parte, altera todas as outras. Aí você tem que tirar o filtro e começar tudo de novo. Tá. Mas você sempre puxa essas bases, tá vendo? Uhum. Baseado nisso. Tem muito salvar aqui, porque lista de procedimento, vamos ver. Se é aquela que o Ronaldo falou que estava fazendo. Ah, esse daqui também está desatualizado. Acho que não tem nada, não. Acho que não Tá. tem nada do que a Ari fez, realmente não. Isso daqui são procedimentos do N2, ó, cancelamento de nota. Uhum. Sérgio, de field é só isso. Você viu? É assim, é chatinho você entender os filtros, mas depois que entende, é tipo 4 na lista. Aí vai rápido, né? Vai, aqui o N1 é Uma 12. maravilha. Eu tenho- Pelo que eu tenho entendido, ali, Aham. vamos supor, ali já. Deixa eu ver se estaria tudo. 6 ao 13. Ah, não, desculpa. Teria que ter do 6 ao 12, do 13 ao 19 e do 20 ao 26. Aí a gente Do teria 20 ao todas. 26 a gente já fez Acabou de hoje, né? fazer. Tá. Aí vai ter que ter do dia 1 até o dia 5. E aí do dia 6 até o dia 12. 12, do 13 E ao do 19. 13 ao 19. Tá. Você vai ser meu material de estudo. Se você ficar com alguma dúvida, eu te chamo. Não, beleza aí. Qualquer coisa, Beleza? se precisar de ajuda aí, a gente vai se ajudando. Eu vou ver como é que vai estar. De repente eu já Uhum. faço tudo isso hoje, porque aí depois ver se dá para fazer algo semelhante, filtrando com os meninos do N2. Sim. Porque a Ariane pediu alguma coisa para. E a reunião é sexta-feira, né? Hum. E É, essa aqui é só na próxima terça. sim. A da Ariane Hum. daria para fazer mais ou menos uma igual do N1, porque é mais ou menos igual do N1. Hoje em dia, essa estrutura só tem pro Field. Eu tava conversando com a Inayá, essa estrutura do Field eu pensei em passar pro N1, mas Ah, só aquela área de vozes, que é. Deixa eu abrir para ficar mais fácil. Hum, Onde a gente analisa o tipo de categorização que cada analista fechou mais chamados, que são esses ofensores, tá vendo? Por quê? Pro N1 e pro N2, eles não têm. Isso daqui não tem pós-log, fechado e tudo mais. A gente não tá. vai ter que fazer isso. Pro N2 e pro N1, o importante é isso: top 10 categorias. Porque, baseado nas categorias, a gente consegue ver que tipo de chamado que cada analista está mais fechando. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui a base do N2, é que eu vou ter que abrir o HDA. Eu vou fazer uma planilha de cópia aqui. Eu já sei, vou fechar essa daqui e vou fazer uma nova.
Aí eu vou falando e vou explicando, é mais fácil. Beleza. Fazendo e explicando. Na reunião de sexta-feira com a Ariane, você tá ou não? Eu não lembro se ela colocou você. Dessa sexta? É. Sei que ela enviou um invite aí. Não, porque a Tá. Lu tinha me colocado na última, aí ela pra. Mas ela não colocou na recorrência. Ela falou que ia analisar com você, se precisava ou não, Tá. enfim. Mas por mim tudo bem de participar, de boas. Tá. A Ari tava mais menos arisca dessa vez. Ela voltou de férias, né? É, tá feliz. Não, o primeiro contato que eu tive com ela foi uma da reunião uma dessas reuniões de quinta-feira, que tem eu, Shira e Nayá. A gente tava falando de template, mó de boas. Do nada ela entrou na reunião, apontando o dedo na minha cara lá. No. Aí eu nem lembro, eu falei, a Inea falou que eu fui muito profissional, mas tipo, no dia me subiu a cabeça que assim, ó, sangue vermelho e baixou, eu respirei fundo e só falei calmamente, assim, tipo, que ela saiu apontando uns temas nada a ver com nada, enfim. Tá. Aqui é só pra você entender o que eu vou fazer. Isso é só uma ideia, tá, Sérgio? Um Uhum. esboço. Não, a ideia é exatamente isso. A gente tentar ver se de repente dá para montar um material que seja bem semelhante para as três áreas, né? É, que aí fica mais fácil pra gente Uhum. fazer, né? Então aqui eu vou pegar a base de janeiro, mas aí você pode ver se faz semanal ou não. Vou selecionar o mês de janeiro, que é bom que a gente já tem uma visualização desse mês de janeiro. Essa planilha para você mexer, você tem que ter paciência. Seleciona só janeiro, que é creation data, que é a data de criação, né, dos Tá. chamados. Para o field, a gente analisa datas que os chamados foram fechados. Aí depende, você pode levar para ali os chamados que são fechados também. O creation a gente usa no N1, tá? Vou até te limpar esse filtro. Porque o N1, ele não fecha tanto chamado, ele mais direciona. Então a gente Uhum. analisa os chamados que foram atendidos pelo N1 na semana. Então, corrigindo aqui o que eu estava te explicando. A gente vem aqui em Closed Data. A gente seleciona todos os chamados encerrados pelo N2 num determinado período. A gente vai selecionar o período de janeiro só para análise a título de curiosidade. Então, selecionamos aqui a data e a descrizione sempre é a fila, tá? A fila do N2, se a gente digita retail, aparece três opções. Uhum. Essa opção, tudo que aparece ZZ dentro do HDA, ou é um usuário ou é uma fila que foi desabilitada. Então você Tá. pode ignorar, que essa é a antiga fila do N1. A third level é o N3, também pode ignorar, então é essa Tire Support Retail. Beleza. Então a fila Tire Support Retail Beleza. é a Beleza. fila do N2 TOTUS. Uhum. Beleza? Tudo bem? Beleza. Aqui é o filtro da base já também. Então aqui eu já vou selecionar tudo e copiar. Vou abrir uma nova Excel aqui para a gente montar uma pivô e um gráfico disso. Fazer do zero porque é melhor que ficar mudando o dado lá da Uhum. outra. Beleza. Aqui vai ser a base, né? Geralmente copia da corzinha lá já aqui. Vou colocar aqui base HDA. Que a gente só atualiza depois. Tá. Aqui no Resource Assigned, a gente. Deixa eu colocar os filtros. É aquela mesma coisa
Fala a mesma coisa do Field. Só um minutinho, Juan. Oi? Beleza. Você fala com ela? Manda um e-mail. Tá. Tenta falar isso e isso. Do que você tá falando? Eu mandei Desculpa. um e-mail para você. Tá bom. Você olha. Tá bom. E depois eu quero a resposta por que a Patrícia tá aqui. Eu preciso saber disso daí também, porque a Miyake falou com o Juan que a Patrícia pediu isso pra Miyake. Agora, o porquê, eu não sei. Eu dei uma olhada no Price e tem cargos descritos no Price que não tem gente fazendo isso hoje. Então, Pode ser algo por aí. Cuidado com a informação. Tá bom, beleza. Tá no mudo, creio eu. Dá pra ouvir agora? Agora sim. Beleza. Copiou sem cor, né, essa tabela. Depois eu mudo isso. No Resource Assigned, é bom que eu deixo da cor que eu quero. Resource Assigned, eu seleciono, por exemplo, o Carlos e o Ronaldo, dou OK. Uhum. Tudo bom? Tô em reunião. Base de analistas. Beleza. Eu vou criar uma tabela dinâmica disso para a gente ver. Insert, pivot table. Ok. Aí aqui em ticket number. Rows. Creators and filters. Aqui eu tô pensando alto, tá certo? Não, vai que vai. Em columns, eu acho que é isso. Não. Fiz alguma coisa ao contrário. Peraí. Acho que é o number rows. Tá. Acho que é isso. Não, beleza. É isso mesmo. Então, em filtros é o criador, em rows é a categoria e o valor é o ticket number, que é a quantidade de chamadas. Então, aqui no filtro, eu consigo selecionar o analista, né? Então, vou colocar aqui só o Ronaldo. Não, acho que eu fiz errado. Porque aqui eu quero saber quantos que o Ronaldo fez e quantos que o Carlos fez. Vou ter que usar a cola. Consultar os universitários. Pô, mas pode falar. Por quê? Que horas que é o binder? Putz. Manda mensagem pra ela, ela cancela. Você quer que eu mando? Eu mando. Tá. Resource Assigned em filtros, Closed Data em filtros, categorias em rows, values of ticket number. Deixa eu usar uma cola aqui. Resource Assigned. Eu puxei errado. Agora sim, Sérgio. Eu acho que vai ser. Beleza. Aí aqui eu consigo puxar só o Carlos ou só o Ronaldo. Beleza. O Ronaldo. Short de AZ. O Ronaldo fechou 99 chamadas. Então aqui eu vou pegar. Puxar em. Insert. Command 18.
Beleza. Ah, tá puxando o filter, né? Select data. Já sei que eu vou fazer diferente. Eu não quero que apareça esse daqui, cara. Eu não quero filtrar por aqui. Tipo, ele é bom, porque eu só venho aqui e coloco, sei lá, por exemplo, troco o Ronaldo e o Carlos, aí já atualizo o gráfico, tá vendo? Mas eu Uhum. quero fazer separado, um por um. Entendi. Bom, mas basicamente dá pra fazer aquela mesma coisa. Pôr aqui, tipo, o Carlos, os tipos de chamado que ele mais fechou, que foram, vamos lá, puxando por categoria. O Ronaldo, ele fechou 39 chamados de limite de conexão, que são temas mais fáceis, tá? Uhum. Geralmente. RPS, que são chamados que impede o caixa de abrir ou de fechar, que são 17 chamados. Access Permission são chamados bem simples, Tá. que a Giovanna também consegue fazer, em geral. E aqui são chamados diversos, tá vendo? Aí aqui tem Dump, Chase. Isso daqui, a Ari batendo o top 10, ela vai saber quais chamados são mais Uhum. complexos e são menos complexos, Entendi. certo? Comparando aqui com o Carlos, vamos lá, puxar aqui. O Carlos, ele fechou 39 chamados de RPS, então ele está fazendo mais essa atividade. 23 chamados de limite de conexão, 21 chamados de dump e 16 de access permission. E o resto aqui diversos, né? Que aí são chamados Uhum. de orçamento. Tudo que é quotation orders é qualquer problema envolvido com orçamento. Aqui Certo. é registro de supplier, nota de entrada de transferência, error client. Eu acho que é mais isso que ela quer. Ela quer saber que tipo de voz os analistas estão mais fechando. Então, o Carlos fechou 168 chamadas e o Ronaldo fechou 99, 90. 99. Dá até para comparar com a Giovana. Como que a gente compara com a Giovana? Atualmente, ela tá fechando. Eu vou atualizar a base aqui. No Resource Assigned, tem essa opção aqui, Tire Support Retail. Chamados nessa parte aí, é, perdão, chamados nessa fila, são chamados que foram fechados pelos analistas sem atribuir ao próprio nome. A única Uhum. pessoa que faz isso atualmente é a Giovana, porque ela Tá. não tem acesso, o usuário dela não é da fila do N2, entendeu? Entendi. Então a gente consegue até mensurar isso aqui. Vou atualizar a base aqui. Vou dar um refresh aqui. A gente consegue ver quantos chamados a Giovana tá fechando. Fechou nesse mês até agora, 105 chamadas. Tá. Mais que o Ronaldo também, entendeu? Aí quais são as Uhum. vozes que a Giovana fecha? Maiormente é limite de conexão, que são chamados mais simples, lembra? Access Uhum. Permission, também chamados mais simples. Error Client são chamados que ela pode ter fechado da fila, que são chamados filhos. Toda vez que dá um Error Client, geralmente tem massiva. E Tá. tem um chamado pai, que aí é tratado pelo Shiro ou pelo Carlos com apoio do Shiro. E aí os Uhum. outros demais os analistas fecham. São 8 chamados de problema de orçamento e RPS. Acho que é bom fazer isso, mas como um dos dados, sabe? Então, acho que de prima levar aí, por exemplo, os top 10 ofensores de cada um, Hum. né? Eu não sei se de repente você pensa em alguma outra coisa para complementar ou leva somente isso e espera ela falar, pô, gostaria de ter tal e tal informação, a gente corre para próxima, entendeu? Eu acho que os ofensores é o principal, porque. Oxi, o que que eu fiz aqui? Que isso? Ah, eu só queria tirar isso daqui, cara. Eu não manjo tanto assim de gráfico, não. Oi? Será que a nossa amiga ali não manja?
Pode, manda, por favor, que eu já Cara, aciono os meninos. deixa salvo isso, que isso aqui é a ideia, né? Isso aqui é a ideia. Essa Deixa daqui é a salvo. ideia. Deixa salvo em algum lugar. E de repente à tarde, se der algum tempo, a gente dá uma olhada. Porque aí se você notar, Sérgio, isso daqui, ó, é só alimentando as bases, entendeu? Uhum. Aí é a mesma coisa. E aí, cada semana que passa, só vai atualizando, fazendo tabela Isso. dinâmica aqui Só vai mostrando por, evolução para ela, por semanal. analista. E faz o semanal, que aqui tá mensal pra gente ter uma noção do que tem até hoje, né? Que de Uhum. repente na primeira você pode levar essa. Tipo, ó, em janeiro a gente não fez mensal, mas tem a mensal aqui. Ou semanal, mas tem a mensal Uhum. aqui. É mensal e depois a gente, nas próximas, vai Isso, apresentando a evolução por isso, semana. porque pelo que eu notei, ela quer saber, tipo, meio que um plano de evolução, assim, pro Ronaldo, né? Essas Uhum. coisas. Então, é isso, você vai saber a partir das categorias. Eu sei que você não vai saber todas as categorias, mas aí você chega no Midnight e fala, ó, esse daqui são chamados mais difíceis, em que o Ronaldo tá fechando menos, Eu então ele acho que tem que fechar os mais difíceis. aí ela mesmo pode falar, cara, então daqui pra frente preciso que o Ronaldo comece a fechar esse tipo de chamada. É, e aí a gente pega, você vê um jeito de introduzir ele nessas vozes, né? Mas se Uhum. você notar, ele tá fechando bastante chamado, diverso, né? Bastante diverso. Apesar Caim, do pouco tempo que ele tem, né? uhum, Acho que ele é o mais novo de casa. sim, sim. Tá. E aí é aquela coisa, por isso que eles gostam dessa analista aqui, né? Uhum. 105, entendeu? Tá. E ela é a secundária, não é nem pra ser a função primária, né? Fazendo um HDI e apoiando aqui. Então, cara, agora dá para entender. Mas beleza, cara, vamos deixar isso aqui, vai ficar gravado aqui, tanto o Hum, vídeo, deixa esse arquivo salvo em algum salvar canto aqui. aí, e depois a gente senta em algum momento à E ver com tarde mais aí, calma. é, ou hoje ou amanhã, sei lá, também a gente vê com Uhum. mais calma pra já ter um materialzinho pra levar pra reunião de sexta, cara. Beleza. Beleza? Beleza, Sérgio. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado, até mais. Valeu. Acabei de mandar mensagem. Eu vi, mas como eu tava vendo aqui, Ah. é diário de bordo de janeiro e aquela tabela verde lá. Ó, acabou de finalizar o mês já. Só pra... Tá, outra coisa. Ele tava falando
da apresentação de resultados referente agora ao mês de janeiro. Tá marcado para amanhã, se eu não me engano. Não, mas essa daí é referente a dezembro. Ah, tá. A de janeiro, Eu comecei a fazer o book ainda. verdade. Mas a de janeiro, a apresentação de resultados, ele queria que marcasse para a primeira semana de fevereiro. Pode ser. Porque Não pode ser. Como que eu vou apresentar o resultado do Janeiro. book de janeiro, sendo que na primeira semana de fevereiro eu tô fazendo o book de... Depois eu falo com ele. Porque ele quer tentar adiantar todas essas reuniões para poder entregar em janeiro todo completinho. Porque eu acabei de atualizar a tabela com ele e ele já me deu lá o que não tem agora em janeiro, o que não vai ter, um monte de coisa, graças a Deus, que é só para fevereiro. Não, mas aí é E irreal, o porque... restante que sobra. Ó, só pra te contextualizar. Segunda-feira de fevereiro, primeira segunda de fevereiro, é dia 3. E aí, dia 3, eu vou salvar a base do mês passado, Para poder montar, desse começar mês, a montar o para book. poder começar a montar. Que aí pode demorar 5 dias seguidos ou pode demorar 7 dias, tipo, intercalados. E aí, para montar, para ter pré-booking, para montar o booking, para montar. Aí, de repente, se ele quiser o material depois que eu fizer, tipo, fizer pré-booking, eles falam que tá ok, que vai só marcar o booking, eu faço o material e mando para ele, antes de apresentar o booking. Mas a apresentação não De tem como fazer. resultados. Tem como. Não mesmo. Só, antes que eu esqueça, esse chamado aqui, o CD ligou, eles abriram ontem, fim da tarde, tá vendo? 5 da tarde. Eles falaram que tá impactando muito lá nas vendas, tá parado até hoje. Se você ver e não conseguir fazer, eu vou pedir pro N2 lá. A Giovana vai ver esse chamado. Ele abriu ontem fim da tarde, eu entendo, mas ele não ligou hoje cedo, ligou agora meio-dia. Entendeu? Aí se ela não conseguir fazer nada, eu vou pedir pros outros meninos do N2. Então, metade da tabela pode deixar. Não tem. o feedback, entendeu? Coisa importante. Coisa informação. Você já agora de janeiro? De janeiro. Eu tirei, já tá pronto. E agora? Já fiz tudo semana passada. Eu só vou saber agora. Você quer meu card? Não, obrigada. Pode ficar. Não, legal. Não. Pode ficar. Eu tenho uma resposta para ele. O vídeo já tá encostando nas costas. Daqui a pouco eu vou também. Mudou para amanhã depois da dele, você viu, né? Amanhã depois da dele. Oi? Eu vou dar uma tocada da fila do N2, porque eu preciso colocar em ordem essas coisas do HDI. Beleza, eu tá? só te mandei isso, porque se você conseguir, aí libera, senão aí eu passo pra ele. Eu preciso dar uma tocada. É mania. Vocês aproveitando evoluído. Evoluído. Isso.
Nossa, ela tinha promoções de dobro. A saludinha, uma fonte. R$15. Eu tenho que estar muito animada. Mas olha aqui, ele é muito desgraçado. Eu fiz. Onde estava aberta? Ah, mas. Colar de estratégia na minha. Eu não sei como ele faz. E não qualquer coisa. Eles veio para hoje, né? Então, nessa casa. Foram cadeados. Eu já não podia chegar aqui com o né? Vou deixar em suas mãos. Esse que é de chamada.
cara de bolacha continua, né? De noite,